Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, para que você conheça a nossa comunidade negra. Afinal de contas, homens e mulheres que trabalham onde, contribuem como, fazem o quê? Como fazem que Santa Maria seja a Santa Maria de todas e todas nós? Como a gente contribui para que Santa Maria seja uma terra de oportunidade para todas as pessoas? Pois então, aqui a gente traz para você sempre um expoente da nossa comunidade, para que você conheça, para que você interaja, para que você saiba, afinal de contas, quem são essas pessoas. E eu tenho uma pessoa incrível que eu conheci há muito pouco tempo e que me encantei, participei de programas juntos. Muito obrigada, Ruth Esther, nossa pastora, muito obrigada por participar, por aceitar estar aqui hoje. Eu que agradeço por esse convite, por esta oportunidade de nós estarmos juntas aqui. Realmente, nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que já tem uma afinidade. Exatamente! Eu queria... Pastora, é daqui de Santa Maria? Família daqui? Sou daqui de Santa Maria, Santa Mariense, minha família é daqui de Santa Maria. Então, fizemos parte dessa cidade maravilhosa que eu amo. Ai, que joia! E família grande, pequena? A família, ela não é tão grande, mas também não é tão pequena. Olha! Isso. E é daqui, de que região que é? Eu nasci lá na região, vou falar bem rasgado, na Vila Rossi. Que hoje é conhecido como Parque Pedro Machado por causa do Hospital Regional. É verdade, lá no Hospital Regional. Isso, agora, nasci lá, gente. Lá que eu nasci. Meu Deus, que joia! E como é que foi a sua trajetória escolar? Estudou naquela região? Como é que foi essa Então, formação? A região que eu estudei, a Escola Tancredo Neves, conhecido como Tancredinho. Que legal! Estudei lá e concluí o meu ensino médio no Manuel Ribas. Isso, no Maneco. No Maneco. No Maneco. É, filha do Maneco, então. É, filha do Maneco. Muito bem. Então, ali eu terminei meus estudos, aí eu comecei a trabalhar, né? Sim. Correndo atrás do futuro. Comecei a trabalhar com 15 anos. Olha isso. 15 anos, né? Porque uma das coisas, quando a gente começa a olhar pra nós, a gente que vem de uma família humilde, gente. Vem de uma família humilde, né? Então, minha mãe faxineira, lutando, né, para dar o melhor. Talvez alguém aqui esteja se identificando, vai se identificar nisso. Porque a minha mãe, ela sempre usava uma fala: filha, nós somos entre três. E a mãe falava assim, ó: os teus livros são mais leves que os balde que eu carrego. Olha aí. Então, é algo que eu carrego para sempre. Os teus livros são mais leves que os baldes que eu carrego. Então, você pode ter a oportunidade de estudar, de correr atrás, né, de chegar aonde você almeja chegar. Então, ali, comecei a estudar, trabalhava durante o dia, não tinha condições, muitas vezes, de ficar em 2 turnos estudando. Então, eu optei pela modalidade EAD. Optei pela modalidade EAD e comecei a fazer marketing. Marketing? Então, tua formação é em marketing? Marketing. Mas, que show! Sou formada em marketing. E aí, então, ali eu comecei a trabalhar. Trabalhei no Sim de Lojas, comecei como estagiária. E fiquei 5 anos lá trabalhando no sindicato. Meu Deus! Cuidava dessa parte da comunicação, do marketing, divulgação ali, tudo. 5 anos trabalhando. E aí depois, para você que tá conhecendo, né? Depois então eu trabalhei na WP, que vendia cursos para psicólogos, psiquiatras de pós-graduação, tudo voltado nessa área. E aí Deus me chama para um chamado, que daí é ser pastora. Mas além de pastor, eu canto também, né? Meu Deus! Sim, agora eu tô começando a focar nessa parte aí de cantar fora também. Agora, por sinal, né? Agora, esse final de mês, eu estou indo pra Curitiba gravar minha música autoral. Que legal! Nossa, então, vamos ter música nova. Música nova, gente. Então, a gente tem que representar uns aos outros.
Eu sempre falo, aonde a gente estiver não é sobre a gente, mas é sobre pessoas. É sobre pessoas. Esther, e como é que foi assim, quando disse assim, eu recebi um chamado? Eu acho muito importante, muito bonito. Já tive aqui, não sei se conhece, tem algumas pastoras aqui em Santa Maria que eu não vou nem nominar, mas assim, que são pessoas de grande inserção dentro das comunidades onde elas atuam. E aí vai a questão espiritual e a questão social. Exatamente. Parece assim que eu não vi assim a pastora Lorena, por exemplo, né? Conheço. A pastora Lorena, eu não consigo ver ela dissociada da parte social e da parte espiritual, né? Então, agora te olhando, tu diz assim, eu recebi esse chamado. Como é que é receber esse chamado? Olha, como é que é essa construção? Esse chamado é algo que foi construído desde criança, o desenvolver a fé. Então, como eu sempre fui muito cercada de jovens, adolescentes, e com situações semelhantes ao que eu passava, então ali eu sentia que eu tinha que ajudar. Ajudar a desenvolver a fé e o poder de acreditar de que tudo poderia mudar. Então hoje na igreja onde eu estou inserida, que é na Zona Sul, o que a gente faz? Esse trabalho com a comunidade. Deles acreditarem, é possível tu desenvolver a fé. E é possível também você se destacar onde quer que você esteja. Lá na Zona Sul a gente tem um projeto de judô com a comunidade. Então o nome é Resgate. É resgatar aquela criança que está na esquina, que não tem esperança, e trazer ali para dentro, trazendo o lado espiritual. Onde a gente apresenta não uma religião, mas apresentamos a Cristo, a Jesus, um caminho. Então a gente dá aquela direção. E isso, como desde criança eu gostava de falar com as pessoas, me comunicar com as pessoas. Eu ia perguntar, era bem comunicativa. Muito comunicativa. Mas, Débora, tem um detalhe. Por a gente ser negra, a gente passa por alguns preconceitos. E como criança, adolescente, como todos, e talvez alguém vai se identificar nisso também, às vezes a gente se torna oprimido pelo cabelo, pela boca, pelo nariz, pela cor. Então muitas vezes eu era oprimida, eu não conseguia me comunicar. E eu consegui me tornar uma pessoa comunicativa ali nos 15 anos em diante, quando eu comecei a trabalhar, interagir com outras pessoas. E no momento que eu comecei a ver pessoas bloqueadas que nem eu, ajudando a desbloquear. Olha só. E então muitas vezes eu dizia assim, Deus te fez assim. Se Deus te fez assim, por que tu tem vergonha de quem tu é? Então eu comecei a trabalhar dentro disso, mas através de feridas. Olha só. Através de feridas, de pessoas falando, tu não vai chegar lá, tu não é pra você. E eu pegando aquilo ali como resistência. Eu só não vou chegar onde eu não quero chegar. Então, dentro da igreja, a gente trabalha muito isso, com jovens, com adolescentes, crianças, e até mesmo com aquela mulher que teve que cuidar dos filhos sozinha, infelizmente foi abandonada pelo marido, e que muitas vezes tem aquele pensamento assim, ó, acabou pra mim. E a gente, como cristão, diz assim, não acabou, ainda há uma esperança. Então a gente tem mulheres que, depois que tiveram seus filhos criados, fizeram faculdade, terminaram os estudos, fizeram faculdade. Então são várias realidades, assim, ó, que somente esse lado também espiritual nos proporciona a gente estar junto, levando a fé e fazendo acreditar. Meu Deus. Não, lindo. Quando a gente estava falou dessa mulher, me veio assim aquilo que é o meu cotidiano, né? Então, eu estou lá na UBRA, eu coordeno o curso de Direito, mas eu tenho meu escritório de advocacia. E aí, no escritório, eu trabalho muito violência doméstica. E aí, Ruth, fazer uma mulher que foi vítima de violência doméstica, e assim, a gente não está falando aqui ó, da agressão, da facada, do tiro, não, estou falando de todo tipo de agressão, e principalmente a agressão psicológica. Exatamente. Porque assim, ó, ela tá no chão, Esther, assim, ó, primeira coisa é resgatar o mínimo de dignidade, de consciência daquela mulher, para que ela consiga se reerguer e aí dar um basta na violência que ela sofre. Exatamente. Isso é um caminho, e com certeza tu deve acompanhar bastante o processo. Diretamente isso. Diretamente tanto essa mulher quanto aquela criança que também sofre o abuso. Exato. Tanto o abuso sexual como o psicológico. Exato. Então a gente lida com a realidade de crianças que às vezes não querem ir para a escola.
Por quê? Porque estão sofrendo bullying. Porque estão sendo ali humilhadas. Então, a gente vê essa dificuldade. E aí entra o papel também da igreja. De estar acolhendo e de estar junto quando estão avançando. Então, a gente desenvolve muito essa parte social. Muito, muito, muito mesmo. E aí, a tua formação em marketing é essencial para ti. Exatamente. Fora que agora eu tô estudando psicologia, né? Olha aí. Então a gente não pode parar, né? Não. A gente não pode parar. Então a área da comunicação, ela é muito importante. Mas também é muito importante usar essa parte da psicologia. Então foi uma área que eu escolhi agora começar a estudar justamente para poder agregar. Nossa. Também. E como é que foi a tua formação para ser pastora? Como é que é? Porque também estuda. Estuda, tá? Requer um chamado. E eu vou dizer pra ti assim, ó, Débora, eu não queria. Eu não queria ser pastora. Eu queria estar ajudando as pessoas lá por trás dos bastidores. E Deus, ele usou muitas pessoas e disse, olha, teu papel é cuidar de pessoas. O teu chamado é cuidar de pessoas. Então, além de curso, que tu vai buscando cursos, conhecimento, também tu tem que ter aquela força divina, que é algo que tu não explica. Mas é algo que queima aqui dentro, sabe? Queima tu orar por pessoas, tu entrar no mundo espiritual lutando a causa daquela pessoa, até tu ver o milagre acontecer, sabe? Então é aquilo assim, tu tá anunciando Jesus e tu diz assim, ó, tu tem tanta convicção naquilo que você tá falando e diz assim, ó, esse problema aos olhos do humanos não tem jeito, mas para Jesus é possível. A Bíblia fala sobre isso. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Então eu sempre falo assim, gente, se a fé da gente, a gente não tiver, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos da fé. Porque é a fé que nos impulsiona a colocar o pé quando a gente nem sabe se tem chão. É exatamente assim. Então foi uma improvável que eu dizia, né? Eu acho que não é pra mim ser pastora, eu admiro os outros e tudo, né? E Deus olhou pra mim. Mas eu sempre conto, né? E disseram assim, viu como tu era pastora e tu fugia? Eu pregava, brincava de culto pras bonecas. Eu ajeitava minhas bonequinhas e cantava e pregava pra elas. Até minhas galinhas eu pregava. Até pras galinhas eu pregava. Então, ali era o meu público. Então eu cantava, eu pregava ali, falava de Jesus pros bichos e pra minhas bonecas. Então, olha só, uma criança, né? Uma criança tendo esse comportamento. E ali começou. Só que uma das coisas que marcou muito a minha vida, a minha trajetória, foi que eu tinha um vizinho que ele era alcoólatra. Só que eu não sabia que ele era. Morava no outro lado da rua. Então, a gente morava... Ele era praticamente de fundo, então a gente não conhecia. E ele comentou assim, ó. Num culto que eu fui, numa igreja onde ele congregava, eu cantei. E ele disse assim, ó, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. E aí ele comentou assim, ó, eu vim para a igreja por causa dessa voz. Eu parei de beber por causa dessa voz quando ela cantava. Deus. Então às vezes a gente nem imagina aonde a voz da gente está chegando. E é que nem o programa, às vezes a gente nem imagina, como a gente comentou antes, aonde o programa chega, né? Meu Deus. Aonde atinge. Aonde atinge. A gente vai fazer um intervalinho e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcan.com.br. Aapcan. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário.
Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com a pastora Ruth Esther. Pastora Ruth, esta visão de mundo, de ajudar ao próximo, de ajudar ao outro, de estar a serviço, eu acho que isso é um chamado fortíssimo. Muito. A gente vai achar uma forma de exercitar isso. No seu caso, a senhora vem com a igreja, vem com a acolhida espiritual, vem com essa ajuda que é necessário para fortalecimento para a pessoa viver o mundo. Isso mesmo, exatamente isso. Uma das coisas que eu acho muito interessante é uma fala de Martin Luther King, que é assim, ó: aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas temos a dificuldade de vivermos como irmãos. Verdade. Então, é exatamente sobre isso. É nós entendermos, diante da fé, que devemos respeitar uns aos outros. Uns aos outros. Então, eu uso muito a minha fé, eu uso muito esse dom que Deus me deu para mostrar exatamente isso. Não há diferença. Eu já li na Bíblia, eu li e reli a Bíblia e eu não vi nada que está escrito assim, ó, que Deus ele vê nós de um jeito, o outro de outro. Isso é o que o ser humano criou. Essa diferença entre um e outro. Então eu procuro trazer as pessoas quando se aproximam e dizem assim, ó, nossa, a gente vê Jesus em ti, a gente vê essa fé em ti, porque tu defende aquilo que você acredita. Eu disse sim, porque eu sei que ele pode mudar e é ele que nos encoraja quando a gente está naquele momento que não tem pessoas. Sabe, aquele momento que às vezes tu tá passando necessidade. Sabe, e a necessidade não é porque você não quer trabalhar, tu tá trabalhando, mas tudo é muito caro. E aí tu tem o filho, tu tem a filha, tu tem crianças ali, uma mãe sozinha para dar o melhor, tentar dar o melhor, uma casinha pequena, e aí tá lutando com aquela realidade de fazer tudo diferente. Então, por eu ter vindo disso, eu sempre motivo, eu digo assim, não precisa ter atalhos para você chegar lá. Não precisa, sabe? Não é fácil. Se nós pararmos para pensar, todos nós temos uma história, né? E eu uso a história que Deus me permitiu vivenciar e dizer, se hoje eu consigo me colocar no lugar do outro, se hoje eu consigo olhar com um olhar de esperança, é porque primeiro eu me permiti também ver dessa forma. Então é diante disso, o chamado ele é muito forte. Muitas vezes a gente sentir a dor do outro, mas a gente também saber assim, ó, não, eu sou um ser humano também, eu preciso saber que aquele problema eu tenho que ajudar, mas eu não posso pegar tudo pra mim. Porque até na sua profissão também é a mesma coisa, né? Sim. A gente sente a dor do outro, mas a gente precisa ter aquele equilíbrio. Então é diante disso, gente. Essa fé aí que eu falo, essa fé. E como é e o trabalho? Vai todo dia para a igreja? Vai todo dia para o projeto? Como é que faz? Todo dia para a igreja, todo dia envolvida. Eu tenho uma sala onde eu acolho as pessoas, então todo dia eu estou em envolvimento. Todo o dia eu estou envolvida. Ou fazendo uma visita, né? Então todos a gente está em movimento. Ajudamos também as crianças que têm dificuldade de assimilar o conteúdo da escola. Então porque a gente entende, né, Débora, que tem as mães que trabalham, então muitas vezes elas também não têm estudo. Então a gente pega o pessoal que a gente tem lá que é formado e a gente ajuda essas crianças. Eu tô com dificuldade nessa matéria, eu tô com dificuldade aqui. Então a gente procura desenvolver isso também. E passa envolvida a semana inteira. Passo. Eu tenho uma fala que eu digo assim, ó, eu não quero marcar apenas uma geração, eu quero marcar todas. Então eu quero que desde aquela criança pequena até o mais jovem que a gente tem na nossa igreja, que tem 83 anos, o mais jovem, eu quero marcar, sabe? Que lembrem, a pastora, ela era aquela pessoa presente, aquela pessoa que estava junto, aquela pessoa que dizia assim, ó, quando eu dizia que eu não acreditava que eu tinha capacidade, ela dizia, então eu acredito mais do que você, que tu tem capacidade. Então é marcar isso. E estar contribuindo com a vida do outro. E ver ele da forma que ele é. Eu acho que isso também é importante. Muito importante, porque Jesus ele ensina a gente a olhar para dentro. Olhe para dentro de você.
Então é dentro disso, olha para dentro de você. Porque talvez a sociedade diz que tu não tem valor. Mas as pessoas, elas falam que tu não tem valor pela tua aparência, mas só nós sabemos quem somos aqui dentro. E Jesus, ele nos ensina a olhar para dentro. Quando olhamos para dentro, quando nós nos observamos, é ali que a gente começa a ver, nossa, eu tenho essa força, eu tenho essa coragem, eu tenho essa garra mesmo. Eu desconhecia que eu tinha essa capacidade. Então é olhando para dentro, olhando para a capacidade. Eu acho assim, se enxergar. E como isso é difícil. Muito. Porque às vezes a gente não está buscando a nós mesmos, a gente está no outro, buscando um outro em nós. E esse outro em nós não existe. Exatamente. Somos nós. E muitas vezes o querer provar para o outro. Não, eu vou mostrar para o outro que eu consigo. E na realidade, nós nos frustramos e nos perdemos quando nós queremos mostrar para o outro algo que nem nós acreditamos. Então, no momento que tu prova para você mesmo a tua capacidade, não interessa mais os outros. Não interessa mais. Não interessa mais. Exatamente, não importa a opinião do outro. Eu sempre gosto de citar uma passagem da Bíblia que fala quando Jesus ele entra no barco de Pedro, um improvável. Ele passou a noite inteira pescando e não deu nada certo. E aí Jesus chega e diz assim para ele no dia seguinte, pela manhã cedo, olha, vai um pouquinho mais pro fundo aqui dessa beira da praia e lance as tuas redes. E aí Pedro vai dizer assim, mas eu pesquei a noite inteira, tenho formação de pescador e eu não pesquei nada. Agora pela manhã eu vou conseguir alguma coisa. Mas ele diz assim, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Eu vou lançar as redes. A Bíblia fala que quando Pedro ele lança as redes, ele precisou chamar os outros pescadores que estavam em volta. Me ajudem aqui a puxar essas redes. O que eu aprendo com isso? São várias lições que a gente pode tirar, mas o que eu aprendo? Muitas vezes a gente precisa de uma outra pessoa. Nos dando uma direção diante daquela situação que parecia ser improvável. Porque às vezes a gente está numa direção e a gente acha assim, não, já deu. E outra pessoa vai dizer assim, quem sabe você tenta de uma outra forma. Quem sabe você age de um outro jeito. E aí tudo muda. Tudo muda. Então é diante disso. É sobre isso. É sobre acreditar. Nossa, lindo. Esther, e esse desejo de ajudar ao outro, esse encantamento que tu mostras nessa atividade, nessa função, como tu diz, não é uma função, é um chamado. É um chamado, é estar plena dentro daquele objetivo. É encontrar o propósito de vida? Eu vou dizer que eu encontrei. Porque o que eu mais me sinto bem é quando eu vejo alguém se encontrando. Hoje, o que eu mais escuto de pessoas que estão próximas de mim é dizendo assim, sabe por que eu não me suicidei? Por causa daquela palavra. Sabe por que eu terminei meus estudos? Foi porque você não desistiu. E você traz a sua história como superação. Sabe por que eu decidi agora estar fazendo minha faculdade? Porque você me inspirou a isso, dizendo, nunca é tarde. Às vezes as pessoas elas podem pensar assim, não, ela está tendo isso porque ainda ela está querendo preencher algo, já está tudo preenchido por Jesus. Não tenho carência de nada, mas aquilo que eu consegui superar, eu quero ajudar o outro a superar, que talvez sozinho não vai conseguir. Então é diante disso, é usar aquilo que um dia eu não sabia como lidar, hoje eu sei lidar e eu passar para o outro. Olha, pode ser lidado assim, pode agir dessa forma. Porque só quem está lá dentro, só quem tem a vivência, a experiência, porque às vezes a gente estuda. Só que o estudo nada mais é do que muitas vezes, por exemplo, eu vou falar sobre o abuso, trazendo um estudo sobre o abuso. Só que eu vou trazer um estudo, um conhecimento de algo que eu estudei. Mas agora quando você passa pelo abuso, e aí tu junta o estudo junto, tu tem a propriedade, porque uma vez eu ouvi assim, de uma jovem que queria acabar com a vida dela. Queria acabar, ela tomou medicamentos,
E eu falei assim, ó, não é esse caminho. Ela, porque tu não sabe. Quando a gente trabalha com a periferia, que eu digo, né, eles colocam para fora e eles procuram a igreja justamente para isso. Olha, eu não quero matar ninguém, eu não quero me matar, então aqui é minha saída. E aí entra a igreja, entra a parte religiosa, entra a instituição religiosa neste momento para ajudar essas pessoas. E eu disse assim, o que aconteceu com você para você ser tão agressiva? Eu perguntei. E ela disse assim, ó, o que aconteceu? O meu pai me abusou. Mas tu não sabe o que é isso, porque tu tem tudo. Porque vê a gente vestida, vê a gente bem, né? Não imagina que a gente tem uma história por trás de tudo isso. Então tu não sabe, Ruth, Esther, o que é que eu vivi. Tu não sabe o que eu senti, o que eu passei. E eu disse, tu foi abusada? Fui. Com quantos anos? 8 anos. Então deixa eu te contar uma história. De uma menina que com 8 anos foi abusada por um familiar. E aí quando eu comecei a contar, ela disse, linda essa história. Eu disse, não é pequena, uma simples história. Essa história que eu estou te contando está falando com você. Exato. Quando eu falei isso, nossa, tudo mudou. No sentido assim, ó, alguém me entende. Alguém sabe o porquê que eu ajo assim, eu não queria ser agressiva, mas o porquê que eu estou desse jeito. Alguém está se colocando no meu lugar. Então é sobre isso. Débora, de ter mulheres, eu tenho advogados dentro da igreja, eu tenho empresários dentro da igreja, mas assim, é que a gente chega para conversar e que diz assim, eu preciso colocar para fora algo que eu guardei para mim e que eu sinto que eu tô bloqueada e daí comento. Quando a senhora falou lá sobre um abuso, pois eu passei sobre o abuso. Olha só. Porque são coisas que às vezes eu passei por aquilo, então eu vou trabalhar, eu vou estudar para deixar aquilo de lado. Só que chega uma hora que a gente precisa. A gente precisa trabalhar, a gente precisa mexer naquilo ali. Porque isso é libertador. Então eu também trabalho muito sobre essa libertação interior. Ai, que lindo. Muito. Muito bem. E qual é a mensagem que a pastora nos deixa hoje para os nossos ouvintes? Não importa os nãos que você escuta. E não importa o que a sociedade fala a teu respeito. O que importa é o que Deus escreveu para você. A Bíblia diz, antes mesmo de você nascer, o Senhor já havia escrito os teus dias. Então eu tenho certeza que o que Ele escreveu não são dias de derrota, mas são dias de vitória. E essa dor pode se transformar em um grande legado. Ai, muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo, ter compartilhado um pouco da tua história. Eu que agradeço. Dado tantas palavras bonitas e que com certeza vão ressoar em quem participar, quem assistir esse programa. Tenho muito certeza. Obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade. Obrigada. Você que nos acompanha, faça com que outras pessoas conheçam a pastora Ruth, conheçam a história dela, as palavras lindas que ela nos disse, deixou aqui gravados pra gente. Você que nos acompanha, deixe sua sugestão, deixe também o seu comentário, é sempre muito importante. Pastora, viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Programa Viva Ubuntu, apoio cultural UBRA. Nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos UBRA.